Oi, galera do terceiro ano, ensino médio. Estou aqui para dar início aqui a vocês a aula 2 de português da segunda unidade. Nós vamos continuar aqui a trabalhar os assuntos da segunda unidade. Vamos aqui seguindo. Temos aqui o assunto no capítulo 48 do livro, onde nós vamos estar continuando os assuntos, porque nós já demos no outro vídeo sobre a pontuação, trabalhamos todas elas, e hoje nós vamos continuar também no capítulo 48 do livro, para compreender o funcionamento da língua, período composto por subordinação às orações adjetivas. E vamos ver também a classificação das orações adjetivas. Uma oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor e função de adjetivo, ou seja, que a ele equivale. As orações vêm introduzidas por pronome relativo e exercem a função de adjunta de nominal do antecedente. Observe o exemplo. Esta foi uma redação bem-sucedida. Substantivo adjetivo, adjunta de nominal. Note que o substantivo redação foi caracterizado pelo adjetivo bem-sucedida. Nesse caso, é possível formarmos outra construção, a qual exerce exatamente o mesmo papel. Veja, esta foi uma redação que fez sucesso. Oração principal, oração subordinada adjetiva. Então, oração principal, esta foi uma redação. Oração subordinada adjetiva que fez sucesso. Perceba que a conexão entre a oração subordinada adjetiva e o termo da oração principal que ela modifica é feita pelo pronome relativo que, além de conectar ou relacionar duas orações, o pronome relativo desempenha uma função sintática na oração subordinada, ocupa o papel que seria exercido pelo termo que o antecede. Observação: para que os dois períodos se unam num período composto, altera-se o modo verbal da segunda oração. Atenção! Vale lembrar um recurso didático para reconhecer o pronome relativo que. Ele sempre pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Por exemplo, refiro-me ao aluno que é estudioso. Essa oração é equivalente a refiro-me ao aluno o qual estuda. Forma das orações subordinadas adjetivas. Quando são introduzidas por um pronome relativo e apresentam verbo de modo indicativo ou subjuntivo, as orações subordinadas adjetivas são chamadas de desenvolvidas. Além delas, existem as orações subordinadas adjetivas reduzidas, que não são introduzidas por pronome relativo, podem ser introduzidas por preposição e apresentam o verbo. Numa das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Por exemplo, ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Ele foi o primeiro aluno a se apresentar. No primeiro período, há uma oração subordinada adjetiva desenvolvida, já que é introduzida pelo pronome relativo que e apresenta verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo. No segundo, há uma oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo. Não há pronome relativo e seu verbo está no infinitivo. Agora, a classificação das orações subordinadas adjetivas. Na relação que estabelecem com o termo que caracterizam, as orações subordinadas adjetivas podem atuar de duas maneiras diferentes. Há aquelas que restringem ou especificam o sentido do termo a que se referem. Individualizando nessas orações não há marcação de pausa, sendo chamadas subordinadas adjetivas restritivas. Existem também orações que realçam um detalhe ou amplificam dados sobre o antecedente que já se encontra suficientemente definido, as quais denominam-se subordinadas adjetivas explicativas. Exemplo 1. Jamais teria chegado aqui, não fosse a gentileza de um homem que passava naquele momento. Oração subordinada adjetiva restritiva. Nesse período, observe que a oração em destaque restringe e particulariza o sentido da palavra homem. Trata-se
de um homem específico, único. A oração limita um universo de homens, isto é, não se refere a todos os homens, mas sim àquele que estava passando naquele momento. Exemplo 2. O homem que se considera racional muitas vezes age animalescamente. Oração subordinada adjetiva explicativa. Nesse período, a oração em destaque não tem sentido restritivo em relação à palavra homem. Na verdade, essa oração apenas explicita uma ideia que já sabemos estar contida no conceito de homem. Saiba que a oração subordinada adjetiva explicativa é separada da oração principal por uma pausa que na escrita é representada pela vírgula. É comum, por isso, que a pontuação seja indicada como forma de diferenciar as orações explicativas das restritivas. De fato, as explicativas vêm sempre isoladas por vírgulas, as restritivas não. Observação: ao redigir um período escrito ou um trem, é necessário levar em conta as diferenças de significado que as orações restritivas e as explicativas implicam. Em muitos casos, a oração subordinada adjetiva será explicativa ou restritiva de acordo com o que se pretende dizer. Exemplo 1. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. No período acima, podemos afirmar com segurança que a pessoa que fala ou escreve tem no mínimo 2 irmãos, um que mora em Roma e um que mora em outro lugar. A palavra irmão, no caso, precisa ter seu sentido limitado, ou seja, é preciso restringir seu universo. Para isso, usa-se uma oração subordinada adjetiva restritiva. Exemplos 2. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Nesse período, é possível afirmar com segurança que a pessoa que fala ou escreve tem apenas um irmão, o qual mora em Roma. A informação de que o irmão more em Roma não é uma particularidade, ou seja, não é um elemento identificador, diferenciador, e sim um detalhe que se quer realçar. Observações. As orações subordinadas adjetivas podem vir coordenadas entre si. Por exemplo, é uma realidade que degrada e assusta a sociedade. O é igual a conjunção. Ter um pronome como antecedente, por exemplo, não sei o que vou almoçar. O antecedente. Que vou almoçar, oração subordinada adjetiva restritiva. Bom, então, gente, nós temos aqui, né, os assuntos, o apontamento sobre as orações subordinadas adjetiva, onde a gente trabalhou quando ela é restritiva e ela é explicativa, só são 2 delas para ser trabalhada. Nas orações subordinadas adjetiva, só se trabalha elas 2, a restritiva e a explicativa. Então, eu expliquei tudo aí nesse assunto, nesse apontamento, né, que só vai falar sobre elas mesmo. Aí temos aqui o atividade sobre o assunto, né, temos aí a primeira questão, a segunda questão, a terceira questão, a quarta, a quinta, a sexta, e também a atividade do livro, onde vocês vão estar trabalhando aí a atividade do livro 537 e 540, que também vai estar trabalhando o assunto que foi abordado hoje, oração subordinada adjetiva, e a classificação delas, que é restritiva e explicativas. Vocês vão estar fazendo essa atividade aí, 537, 540. Não esqueçam de fazer, de responder no caderno, atividade do livro 537, 540, e também essa atividade aí que são 6 questões do apontamento, vocês vão estar fazendo também no caderno de vocês sobre o assunto. Então, bom lembrar que é importante que tenham no caderno, e também dizer que esses assuntos aí faz parte da segunda unidade para o teste
da parte gramatical, então não deixem de estudar, não deixem de ver os apontamentos, não deixem de fazer as atividades. É muito importante para que vocês se saiam bem no teste da segunda unidade, ok? Então, aqui foi o nosso assunto de hoje, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Então, estamos iniciando, terminando aqui, dando a continuidade do assunto, né? Sobre a parte gramatical. Estamos finalizando aqui. Então, fiquem em casa, não saiam de casa, fiquem bastante em casa, se cuidando, tá bom? Beijos, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus e botem tudo no caderno e estudem, tá bom? Beijo, tchau, galera!